Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Como vocês estão? Que bom que vocês estão vendo esse conteúdo, que hoje eu venho aqui para falar de um assunto que eu gosto bastante, que é a minha relação com os cristais, né? E essa técnica de cristaloterapia, que eu gosto bastante, né? De atender, né? De auxiliar as pessoas com esse atendimento aí com os cristais, que é de uma riqueza imensa. Então, essa aula hoje é uma aula gratuita para vocês entenderem um pouquinho mais como que é a cristaloterapia, o que é, como que ela trabalha, como que é a minha relação, né, a minha história com essa abordagem que é muito bacana. Então, fico feliz de vocês estarem vendo aí uma pincelada do que vai ser a formação nos dias 21 e 22 de março, agora, presencial aqui em Curitiba, nesse ano de 2026. Então, a ideia é passar para frente mesmo esse conhecimento, essa sabedoria, para que outras pessoas possam se beneficiar, né, desse trabalho, incluir nos seus atendimentos, ou começar, né, uma jornada aí terapêutica para colocar no mundo aí a sua habilidade de cura, porque trabalhar com os cristais nos proporciona bastante, né, essa abertura do canal de cura. Então, é uma bela ferramenta para quem gosta de cristais e tem sensibilidade, tem essa abertura mesmo com o processo de cura. Bom, eu quero começar mostrando alguns cristais que eu tenho aqui. Eu gosto bastante deles. E já falando um pouquinho, né? Quanto mais bruto o cristal, mais energia própria, né? Ele tem sua característica, né? Mantém mais, digamos assim, mais fácil de acessar, né? Porque não foi, é o contrário da gente, né? A gente precisa se lapidar bastante para poder chegar na essência, né? Agora o cristal já é o contrário, né? Quanto mais a gente mexe com ele, lapida, a energia fica ali, mas ele vai perdendo um pouco, né? As suas características essenciais ali. Então, eu conheci essa técnica em 2011 através de um amigo chamado Gustavo Malvasso, lá da Argentina, um argentino terapeuta, tarólogo, estudioso de astrologia, químico, e através de um círculo de amigos veio trazer essa sabedoria, né, dos cristais, né? Eu conheci os cristais bem assim, de maneira rasa, joias, anéis, né? Às vezes em alguma lojinha esotérica, mas eu não sabia a profundidade de cada cristal, né? E como que eles podem ser usados, né, no nosso dia a dia e também na parte terapêutica. Então, em 2011, naqueles bate-papos de amigo, ele foi mostrando os cristais e eu fui me interessando, porque ele mexe muito com a energia, né? Quem é sensível, assim, percebe facilmente a energia dos cristais, né? Então eu fiquei muito fascinada, muito assim, curiosa por conhecer, né? E aí a gente vai atrás da curiosidade, a gente compra livro, a gente vai comprando um cristal aqui, outro ali, vai usando ele, né? Na medida que a gente vai aprendendo também. Então, geralmente, o primeiro uso que a gente faz dos cristais é o uso próprio, né? Às vezes em algum colar, algum anel, algum brinco, mas a gente vai também inserindo no nosso dia a dia, né? Onde a gente pode colocar no uso em algum ambiente da casa, a gente pode utilizar para facilitar o sono, para relaxar, para pegar algum tipo de sabedoria, algum tipo de conhecimento durante a meditação. Então foi assim que eu fui usando, né? Eu fui
fui estudando os cristais e conforme eu lia o livro dos cristais, ali na minha outra sala, eu ia comprando conforme a característica de cada um deles, que eu sentia que eu precisava de ajuda. Então, foi assim que eu fui adquirindo os cristais, pela necessidade mesmo que eu tinha na época e ainda tenho com relação à característica de cada um deles, né? Então, se na época eu estava com alguma situação X, por exemplo, eu ia lendo o livro de maneira aleatória ali e algum deles me chamava atenção. Então, dessa forma, eu fui comprando, adquirindo os cristais para que eles pudessem me trazer algum tipo de resposta que eu estava precisando conforme aquela característica que ele tem ali, né? Então, cada cristal ele tem uma característica bem própria que pode nos ajudar no trabalho do autoconhecimento, da consciência, né? Então, em 2011, eu fiz esse curso com o Gustavo. Ele montou uma turma ali na minha casa, entre amigos e conhecidos, e um final de semana foi bem assim intenso, porque quando a gente começa a mexer com os cristais, à medida que a gente vai falando, a gente vai lidando com eles, né? A nossa energia vai mudando, a gente vai percebendo a nossa energia alterando, a energia do ambiente vai ficando diferente. Então, às vezes a gente saía com dor de cabeça, mas por uma conta de expansão mesmo, né? Então é muito bacana, porque foi nesse final de semana que eu senti e percebi assim, nossa, eu gostei muito dessa técnica, gostei muito de conhecer os cristais e eu fui, de maneira intuitiva, eu fui usando eles, porque quando a gente gosta dos cristais e a gente tem uma abertura e eles têm afinidade com a gente, né, dá match, a gente vai ganhando a confiança deles e a gente vai é, fazendo com que eles vão nos dizendo algumas coisas, nos mostrando, olha, faz assim, faz desse outro jeito, você pode usar assim. Então eu fui seguindo essas orientações através dos cristais mesmo. E e em 2012 eu fui morar em Cavalcante, e é na Chapada dos Veadeiros. E a Chapada dos Veadeiros, ela é uma cidade onde tem muitos cristais. Então, lá, o próprio fato de você estar na cidade já faz com que a tua energia fique bem mexida. Eu lembro que na época eu demorei para me sintonizar, para me sentir à vontade com com a cidade, porque a minha energia ainda não estava numa sintonia de consonância com os cristais. Então, eu tinha dor de cabeça, eu às vezes tinha sono, mexeu muito comigo. E aí, lá é um lugar propício, né? Então, muitas vezes a gente tinha alguma chácara, fazia alguma caminhada em alguma trilha e a gente conseguia perceber os cristais na trilha, né? Em algum lugar assim, onde já foi algum tipo de mineração. Então, cristais muito ricos, né? De uma grande potência, simplesmente sem uso ali no chão e a gente pedia autorização das pessoas e levava para casa. Então, eu tenho cristais bem brutos assim, de um tamanho bem considerável. E esses cristais estavam assim, sem uso mesmo, né? Em alguns lugares, porque as pessoas não conhecem, eles fazem às vezes o uso só para comércio mesmo, né? De joias e vender mesmo. Então, a gente que tinha esse olhar terapêutico, a gente, eu falo, eu com alguns amigos, a gente, nossa, se maravilhava, né, com o fato de poder ter alguns cristais diferentes em casa. E foi aí que eu comecei a fazer uns atendimentos, né, com essa técnica que eu aprendi com o Gustavo. Então, eu comecei a fazer uns atendimentos e eu atendia nas pousadas, os hóspedes, e era muito legal, porque à medida que você vai atendendo, conforme a pessoa tem alguma consciência, o atendimento ele é diferente.
Então, se uma pessoa ela não tem nenhum contato com a espiritualidade, não tem nenhum tipo de autoconhecimento, o atendimento ele ocorre de uma maneira mais relaxante mesmo, assim, né? Do corpo, a pessoa dorme durante a sessão e isso traz um benefício grande também. Mas quando a pessoa tem uma abertura espiritual, que ela já vem fazendo um trabalho de autoconhecimento, de se conhecer, de buscar respostas, quando a gente entra com o trabalho com os cristais, nessa técnica, a gente consegue perceber na sala presenças espirituais, a gente consegue perceber algumas cenas e a pessoa depois relata a mesma coisa que a gente está percebendo. Então a pessoa pode se encaminhar, né? Eu trabalho com uma visualização durante o atendimento, onde às vezes a pessoa recebe algumas mensagens de seus guias, dos seus entes queridos que já partiram e de acordo com o processo que ela está passando, né? Então é muito bacana porque ele, os cristais, eles são pedras, né? Que se formam dentro das rochas, né? Através de processos químicos, com quando acontecem as, os combates, né, as placas tectônicas ou acontece uma explosão vulcânica e um cristal, por exemplo, digamos que esse aqui, ele demorou muitos anos, milhares de anos para se formar. E as cores dele dependem de reações químicas, de elementos químicos que estão no ambiente, para poder trazer essas cores, né? As consciências também. Então, os cristais, eu percebo, e isso estão nos livros, né? São consciências espirituais que estão à disposição para a gente poder trabalhar. Então, basicamente, ele é o elemento terra, mas ele tem muito elemento de espiritualidade também, né? Porque dentro de cada cristal, ele guarda uma consciência espiritual com uma característica específica, né? Então, tem cristais que são muito espirituais, que se a gente tem eles para uso, e a gente vai meditar ou vai fazer algum tipo de trabalho espiritual, a gente sente essa abertura espiritual mesmo. Então, é muito bacana porque são ferramentas que a natureza nos coloca à disposição para que a gente possa complementar, né, o nosso trabalho de autoconhecimento, o nosso trabalho terapêutico e também utilizar dessa técnica que é de cristaloterapia, que é o trabalho terapêutico com os cristais, né? A cristaloterapia ela é específica, uma ferramenta, né, uma abordagem de terapia, né? Então, hoje em dia, talvez você conheça os cristais e insira eles no seu atendimento de massagem ou de reiki, ou você faz uso em casa, né, com os seus cristais aí, nas suas meditações. Mas o que eu vou trazer na formação, ele é uma formação para ensinar a pessoa a ser um terapeuta de cristais, né? A utilizar os cristais de uma maneira que existe uma cadência de atendimento, né? Onde a gente inicia com o desbloqueio, com a harmonização dos chakras. Primeiro a gente coloca os cristais nos chakras, faz uma harmonização, aí depois a gente verifica com o pêndulo os chakras que estão desbloqueados, que estão em desarmonia. E aí, através de alguns cristais específicos, algumas manobras, a gente vai trocando os cristais ali e vai fazendo essa harmonização mais específica nesse chakra, né? Vai deixando ele mais harmônico, girando de uma maneira mais correta. E então a gente passa por um desbloqueio de corpo mental e emocional, que tem a ver com o chakra 4 e o chakra 6, né? Que pega a parte de sentimentos, emoções e pensamentos. E depois a gente faz um reforço de aura, onde a gente complementa, né, ao nosso redor
com vários cristais e a gente dá um up na energia, né, da pessoa. E é impressionante, porque à medida que a pessoa deita, né, na maca, e a gente vai colocando os cristais dos pés à cabeça, vai conduzindo ela para uma meditação, para uma interiorização. O próprio cristal, quando toca o chakra, né? Principalmente os chakras, ele já sabe o que precisa harmonizar ali, porque ele tem muita inteligência. Então, à medida que a gente vai trabalhando em conjunto, né, com esse cristal nesse chakra, onde a gente vai harmonizando, a gente vai é, lendo o cenário também. Será que a gente já sabe, coloco mais algum cristal? O próprio atendimento vai te contando essas coisas. Então, tem situações onde a gente faz uma anamnese, né? No cliente, e pode ser que ele esteja com uma demanda maior, sei lá, de dor nas pernas ou com estresse. Então a gente dá uma priorizada, né, em alguns pontos ali para poder harmonizar melhor essa energia, né? Então eu tenho relatos assim de pacientes, de pessoas que no processo, né, que eu faço de harmonização, eu conduzo a pessoa numa visualização para algum lugar de natureza, na praia ou em alguma floresta, onde ela vai se entregar para o momento ali. E muitas vezes acontece algum contato com algum guia, com alguma pessoa, alguma resposta, né, que ela vai receber ali muito importante de acordo com o seu caso, né? Com a sua questão que ela tá passando. Vai além do físico, né? Então, o físico, às vezes a pessoa chega com um cansaço, muito estresse, muita correria, dor nas pernas, não dorme bem à noite. Então, ela chega e o processo é o mesmo para todo mundo. Mas durante o atendimento, a gente que vai adquirindo experiência, a gente consegue inserindo algumas coisas. E eu gosto de trabalhar muito com música durante o atendimento, né? Onde as músicas, eu tenho algumas seleções de músicas ali, onde eu vou colocando elas e elas vão trabalhando junto com os cristais, e elas têm uma cadência de elevação da energia também, né? Aonde o topo da energia, que é o reforço de aura, a gente já está com uma energia mais elevada. Então, isso favorece muito, né, toda a necessidade que a pessoa tem. Então, os benefícios são imensos. Então, aumenta a frequência, aumenta a, a circulação energética do corpo mesmo, né? Circulação sanguínea, melhora no sono, a gente percebe um relaxamento no corpo. Vocês sabem, provavelmente sim, não sei se todo mundo já tomou banho de cachoeira, mas essa pedra, por exemplo, a água marina, ela traz um frescor para a gente, né? Quando a gente olha para ela, a gente vê o campo dela, a gente tem uma sensação que a gente está na beira de uma cachoeira, olhando, né? Aquela água descendo e trazendo aquela tranquilidade. Então, essa é a característica dela. Ela traz esse relaxamento. Então, quando a gente usa essa pedra dentro de um atendimento, ela vai contribuir com essa característica para a pessoa, né? De uma maneira onde os cristais se doam totalmente, eles estão a serviço, né, da gente ali, a serviço do terapeuta, em conjunto com o terapeuta ali, para poder trazer tudo o que é necessário para aquela pessoa ficar bem. Então, é impressionante, porque eu atendi uma pessoa que ela estava passando uns processos mais intensos, assim, com a família, e ela fez 4 sessões comigo. Foi muito interessante, porque a gente fazia uma conversa antes, assim, para saber como que estava as situações, e depois eu fazia o atendimento ali com ela, e depois a gente fazia algumas orações, é, entoava alguns salmos ali para firmar a parte espiritual mesmo, positiva, né? Então, era muito impressionante, porque
durante o atendimento, às vezes a pessoa se encontra, né, com aquela pessoa que às vezes partiu, traz alguma resposta. Muitas vezes as pessoas se emocionam, sentem lembranças, e é impressionante porque os cristais eles trazem tudo de bom para nós, né? Então, essa formação no dia 21 e 22 aqui em Curitiba, de março agora, de 2026, ela é uma oportunidade para que quem quiser complementar, né, a sua maneira de fazer atendimento de terapia integrativa. Ela traz muitos benefícios para quem já é terapeuta, né, para incluir essa abordagem ou algo que se aprende durante o atendimento, ali, durante a formação, para incluir, né, no atendimento. Então é muito bacana, né? Ou alguém que está buscando alguma coisa, gosta muito dos cristais para poder conhecer um pouco mais, né, sobre essa abordagem. Então é bem interessante. O que que a gente vai ver, né? O que que a gente vai aprender na formação? A gente vai aprender, a gente vai ter uma parte teórica, é claro, né? É importante a gente ter, que a gente vai saber como que os cristais se formam, como que as principais características deles, como que a gente se sintoniza com os cristais, como que a gente limpa os cristais, como que a gente energiza eles durante o dia, como que a gente pode fazer um uso pessoal primeiro, né, e obter benefícios e respostas para a nossa vida, para que a gente possa, aos pouquinhos, criando uma intimidade com eles, para que a gente possa começar a se sentir à vontade, né? E é muito legal. Quando a gente fica íntimo dos cristais, a gente é muito gostoso, porque vira uma sintonia, a gente vira um só, né? Então é muito bacana. Depois que a gente aprender, a gente vai passar pelos chakras, né? Quais os cristais que a gente pode usar nos chakras, quais os cristais, além dos cristais dos chakras, que a gente usa para esse atendimento. Então, tem uma lista, tem lojas de indicação para poder fazer a compra, né, dos cristais. Aí a gente vai passar para a parte da técnica mesmo, né? Eu vou mostrar todos os passos, né? Desde a harmonização, o desbloqueio dos chakras, o desbloqueio do corpo mental e emocional e o reforço de aura. Vai ter um conteúdo de apostila, vai ter um conteúdo onde eu vou explicar isso, como que faz, né? E a gente vai ter muita prática também, porque eu gosto bastante, assim, de ir explicando e ensinando, né? Por que disso, por que daquilo outro. E às vezes, durante a explicação ali, eu vou trazer algum tipo de ensinamento que talvez não esteja na apostila ou nos livros, porque cada atendimento é um atendimento. Então, a técnica é a mesma, né? A sequência é a mesma, mas durante a sequência, às vezes você inclui algum cristal ali que você tem intimidade, que você conhece a característica, então você sente que às vezes a cliente está precisando, né? Por alguma intuição que você percebeu ali, você coloca aquele cristal ali. Então é muito bacana e eu gosto de mostrar e ensinar na prática mesmo, né? A gente vai ter um espaço aqui no meu consultório com uma maca, onde eu vou fazer o atendimento completo, né, para vocês verem, para as pessoas verem, e as pessoas vão fazer o treinamento também entre os alunos, onde eu vou ficar supervisionando e mostrando. Então, vai ser muito bacana essa formação aí. E eu convido vocês a estarem, caso sintam no coração de vocês. A gente vai começar no sábado pela manhã, às 9. Vamos até o final do dia com os intervalos, né? De almoço e à tarde a gente vai fazer um cafezinho aqui em casa. E no domingo de manhã a gente vai ter
bastante prática aí, né? Sábado de manhã, uma parte mais teórica, à tarde eu vou mostrar como que é esse atendimento, todas as etapas, e no domingo de manhã a gente vai fazer prática entre todas as pessoas, entre todos os alunos, e a intenção é, é fazer essa formação com um conteúdo de apostila. A gente vai ter a prática, né? E vamos ter também a entrega do certificado. Depois eu vou fazer uma supervisão, né? Eu vou manter o contato com as pessoas por uns 3 meses ali, para que a gente possa trocar figurinhas, né? Vocês fazerem perguntas também, porque às vezes surge dúvidas e é normal, mas é muito bacana e eu estarei disponível assim para poder contar para vocês a minha experiência e todo esse meu amor pelos cristais, porque eu morei na Terra dos Cristais por 7 anos e foi um lugar assim que mais me transformou na vida. Então, é uma honra poder trazer toda essa sabedoria e estender a mão mesmo e mostrar para vocês, para terapeutas e para pessoas que gostam de cristais e se sintonizam e querem aprender um pouco mais sobre eles. Esse é o meu convite para vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem alguma pergunta, vocês podem entrar em contato comigo, que eu estou aqui para poder responder com o maior prazer. Tá bom? Meu nome é Ana Paula e é um prazer estar aqui falando com vocês. Eu tenho os meus contatos abaixo, né? As redes sociais, o meu telefone, e vocês fiquem à vontade aí para entrar em contato, tá bom? Um abraço e até mais. Tchau.